Oremos. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui. Eu te louvo e eu lhe peço que o Senhor possa falar comigo, com eles, com seus filhos, com suas ovelhas, e que o Senhor possa me orientar em guiá-las pelos caminhos da tua salvação, pelos pastos verdejantes, porque nesse ministério tu tem dado realmente uma grama boa. O Senhor tem dado nesse ministério palavras tão privilegiadas. Senhor, usa-me e que a presença do Teu Espírito esteja no meio de nós. Nós lhe agradecemos, Adonai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Bora. Diz a palavra de Deus. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão. Olha só. Só para refrescar a sua memória, você lembra aquela batalha dos 318? Pois Abraão venceu, foi até os 4 reis, derrotou Quedorlaomer e os outros reis, foi uma vitória absoluta e total. Abraão recupera seu sobrinho Ló, que deu trabalho para ele, né? E, além disso, recupera todos os despojos que foi tomado de Sodoma e Gomorra. Logo após, Abraão chega até o sumo sacerdote, Melquisedeque, e entrega o seu dízimo. Eu falei a semana passada a importância sobre o dízimo, as ofertas, sobre a importância e sobre esse ponto bíblico que todos nós devemos aprender a fazer, a trazer à sua autoridade os dízimos, que representa a 10ª parte que pertence a Deus. Tá? Logo depois disso, nós vamos ler um trecho em que Deus anima a Abraão e lhe promete um filho. Pois bem, quando uma pessoa faz aquilo que agrada a Deus, já vem que a graça de Deus. Ou seja, vem um bônus, vem o privilégio de receber as instruções, o encorajamento, a graça, a capacitação vindo de Deus. Após uma vitória, após a obediência, após aquilo que Deus colocou no coração de Abraão, Abraão se renova, é restaurado por meio de uma intervenção de Deus, de uma visão que Abraão recebe. E Deus diz a Abraão, olha só, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverá desculpa de dar, se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Bom, vamos entender aquilo que acontece aqui.
Deus se revela a Abraão em visão e diz: Abraão, eu vou te dar um herdeiro. Aí Abraão interveio e diz: bom, Senhor, eu não tenho capacitação. Vocês lembram que Abraão já era velho. E, para complicar, a esposa de Abraão, Sarai, era estéril. Então ali, Abraão entra no lado natural do contexto, como homem, e diz: bom, eu não tenho herdeiro, Senhor, a não ser no natural, uma pessoa que nasceu dentro da minha casa, né, que não era um filho de sangue, nem sequer um primo, mas Eliezer, que era um servo, ou seja, um homem de confiança, que estava desde os inícios de Abraão. E Abraão diz a Deus: bom, eu tenho esse homem Eliezer. Mas Deus fala para Abraão: Abraão, não. Eu vou te dar um herdeiro do teu próprio sangue. E no versículo 5 diz: então conduziu Deus Abraão até fora e disse: olha para os céus e contas as estrelas, se é que o podes. E disse-lhe: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Que coisa linda. Tremendo. Aonde Abraão estava? Abraão estava no deserto. Abraão estava, na verdade, acampado, né? E obviamente, se a Bíblia diz que Deus o conduziu até fora, isso quer dizer que ele estava dentro da sua casinha, dentro da sua tenda. Interessante, né, queridos? O que eu quero que vocês entendam em primeiro lugar aqui é que Deus não pensa como você pensa. E se vocês querem começar a obedecer a Deus, vocês vão precisar aprender a se mover mediante a revelação. E não mediante aos impulsos, não mediante os seus sentimentos, e menos ainda mediante a sua própria visão. É fácil? Não, não é fácil. Porque a nossa tendência natural é justamente responder como Abraão respondeu a Deus. Porque Abraão respondeu como filho do homem, como um homem, que ele era homem. Agora, como Abraão estava pensando como homem e ainda não tinha recebido a revelação do como Deus via o assunto, então Deus conduziu Abraão de dentro para fora da sua tenda. É necessário que vocês aprendam a sair da sua tenda. E a tenda é o lugar de construção, é seu lugar de descanso, é sua casinha, seu lugar, sua proteção, é aquilo que você consegue ver, dominar. Mas se você deseja alcançar e começar a iniciar uma jornada de fé com Deus, pois é necessário você sair da sua zona de conforto, aonde seus olhos só verá um teto limitado,
para sair numa zona onde Deus quer lhe mostrar aquilo que você precisa ver. Ou seja, o céu. O céu. A OC, a Online World Church, e os seus discipuladores, a meta e objetivo de todo homem usado, ou mulher usado por Deus, é fazer com que você saia da sua zona de domínio, da sua zona de conforto. Eu, pessoalmente, querido, eu sempre puxarei você a sair da sua tenda. E todo e qualquer ministério que não lhe incentiva a você sair da sua zona de conforto para outra dimensão onde Deus quer falar com você, pois será um ministério que, na verdade, se não fizer isso, é um ministério onde você nunca ouvirá Deus. Nunca ouvirá Deus. E eu quero que não apenas vocês alcancem a sua promessa, mas eu quero que vocês aprendam a desenvolver uma comunhão, um diálogo entre Deus e vocês. O objetivo não é condicionar você a ser criança e submisso a um líder. O povo de Israel era condicionado com Moisés e nunca quis conhecer o Deus de Moisés. Eu quero, e meu objetivo é formar homens e mulheres que vão ter a capacidade de ter a experiência que Abraão teve com Deus. Se você é do tipo ficar dentro da tenda, ou seja, a Bíblia fala que nós somos transformados pela renovação da nossa mente. A tenda, ela pode representar uma confiança naquilo que você pensa, naquilo que você tem aprendido, naquilo que você tem visto, naquilo que você consegue dominar. Mas a palavra direcionada por Deus, os seus líderes, vão fazer com que, se isso se apega muito em você, se a tenda de você é ainda um lugar que lhe apega demasiadamente, pois nós vamos puxar vocês para fora. E fazer com que Cristo seja o centro e o alvo daquilo que você precisa fixar todos os dias. Para isso, é necessário ter uma disciplina, ouvir Deus. E eu lhe garanto, eu sei do que estou falando. Vocês podem perguntar à minha esposa, à minha filha, como nós vivemos em casa. De que maneira, por que nós ouvimos a voz de Deus? Por que eu ouço a voz de Deus? Por quê? Qual privilégio? Qual o mérito de hoje ter tido essa graça de ouvir a voz de Deus? É porque há disciplina de oração,
onde nós oramos 3 vezes ao dia. Eu não estou pedindo isso para vocês ainda. Ainda não. Ainda não. Mas há uma disciplina de oração, da palavra, e há uma vida em espírito que Deus requer. Mas para isso é necessário sairmos da nossa tenda. Sair do mundo natural para entrar no mundo sobrenatural, onde Deus quer falar conosco. Então, Abraão, queridos, ele apenas conseguiu ver a sua condição atual e a sua incapacidade de gerar um filho natural. Mas Deus, ele precisou mostrar a Abraão aquilo que ele estava vendo, mostrando-lhe o quê? A dimensão do céu. A dimensão do céu. Ou seja, sempre haverão duas perspectivas e duas visões do seu amanhã. Do seu amanhã. Ou a visão de Eliezer, lembra de Eliezer? Eu falei no início, era o servo de Abraão, né? Ou seja, minha descendência será ele. Ou a visão de incontáveis estrelas do céu. Qual você quer guardar? Qual você quer guardar? Quando um homem fala com Deus, ele recebe graça vindo dele. E essa pessoa é sempre atraído pelo Espírito a ver o que Deus vê. E na verdade, a faculdade de uma pessoa andar segundo o Espírito e não segundo a carne é quando essa pessoa foca aquilo que Deus sempre desejou lhe mostrar. Fixar, olhar sempre aquilo que Deus quer lhe mostrar. Não anda segundo a visão de Eliezer, você vai se machucar, você vai se frustrar. No início, quando você não tem a maturidade, os seus líderes vão lhe ensinar a andar, não segundo a visão de Eliezer, mas segundo a visão do céu. A sua liderança precisa ser orientados por Deus para lhe ensinar a focar e andar segundo essas direções. Focar. Eu quero hoje falar sobre foco. O foco até o dia de hoje eu estou aprendendo. Até o dia de hoje o Senhor me ensina, o Senhor me orienta, o Senhor me corrige acerca de foco. E eu quero, junto a você, lhe pedir de abrir suas Bíblias no livro de Hebreus 12. Hebreus 12. Você pode abrir sua Bíblia no livro de Hebreus, que é Novo Testamento, tá? No Novo Testamento, Hebreus 12, 1. Hebreus 12, 1. Todo mundo já tem? Bom, já vou lá. Olha que diz a palavra de Deus para você e para mim. Livremo-nos
de tudo o que nos atrapalha. Livremo-nos de tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Bom, vamos procurar entender aqui os passos que devemos aplicar nessa. Vocês querem que Deus revele a promessa que Ele tem? Porque Deus fala. Mas existe para vamos estudar os passos. Primeiro, os 12, devemos livrar-nos de tudo o que atrapalha. Tu pode repetir, por favor? Vocês que estão agora assistindo esse vídeo. Repete, por favor. Toda a família aí. Devo livrar-me de tudo o que atrapalha. Primeiramente. Se nós não estamos dispostos a arrancar, a abandonar, esquivarmos, desvalorizar aquilo que atrapalha a nossa caminhada cristã, esperado de Deus. O que esperamos que Deus faça por nós? Você já se perguntou o que pode atrapalhar? O que pode atrapalhar ainda aquilo que Deus quer lhe mostrar? Existem coisas que possam atrapalhar sua vida de tal forma que Deus ainda não pode lhe mostrar aquilo que Ele deseja lhe mostrar. Eu já preguei para vocês muitas ministrações justamente falando sobre isso. Lembra das páginas viradas? Que Deus escreve uma nova história para você e quer escrever uma nova história para você no dia da manhã. Se nós não resolvemos nosso passado, ou seja, tirar aquilo que não presta, como Deus vai escrever algo? Como Deus vai iniciar no meu presente algo sobrenatural? Se estou em dívidas com certas coisas que Deus me pediu, mas ainda eu não fiz. Ainda não me posicionei. Entenderam, querido? Se existe dentro de você o vivo desejo de querer saber de Deus aquilo que lhe atrapalha, pois eu vos digo, o próprio Deus se encarregará de lhe mostrar. Porque uma coisa é não saber ainda as coisas que atrapalham a minha vida. Porque quanto mais nós vamos nos aproximar de Deus, Deus vai nos mostrar coisas que nós não sabíamos. Meu Deus, será? Puxa, eu não sabia disso. Não imaginava que isso era realmente um empecilho de eu subir de nível espiritual. Agora entendo. O que me faltava era isso. Dentro da minha casa, os meus pensamentos, áreas dos meus pensamentos que atrapalham. Mas uma coisa é você já saber aquilo que vos atrapalha. Outra coisa é Deus estar lhe mostrando aquilo que lhe atrapalha. Porque a vida cristã é um processo permanente de santificação. Mas até o dia de hoje,
Você tem se livrado daquilo que lhe atrapalha? Ou ainda você se apega muito naquilo que lhe atrapalha? Ou ainda você tem ainda muito amor pelas coisas que lhe atrapalham? Na caminhada cristã, e principalmente no início, uma pessoa será confrontada por Jesus, como o jovem rico. Você sabia que o jovem rico, um judeu jovem rico, que se aproximou de Jesus, já falei várias vezes, ele quis de Jesus. Mas quando Jesus lhe pediu, ele mostrou aquilo que atrapalhava nas riquezas. Quando Jesus lhe mostrou o que atrapalhava, esse jovem escolheu e terminou não seguindo Jesus. O início com vocês, o trabalho que o Espírito Santo vai fazer usando minha vida, usando seu discipulador, é tirar tudo aquilo que atrapalha o processo de Deus se manifestar em vocês. Olha só, vamos continuar. Em Hebreus 12:1, continuamos. Em segundo lugar, diz assim, ó, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Duas coisas, tu viu que fala aqui, um é pecado, mas outro não é pecado. Ou seja, o primeiro não é pecado, mas atrapalha. Ou seja, existem coisas que não é pecado estar ou ter. Mas essas coisas, se não as tirar, elas lhe impedem de evoluir. Relacionamentos, por exemplo. Pessoas, certas amizades, é pecado. Estar com pessoas que não querem de Jesus não é pecado. Mas isso pode atrapalhar você se elas, de uma certa forma, tentam por causa da sua imaturidade e fraqueza espiritual. E ali é necessário justamente que você se desfaça desses relacionamentos, como outras coisas e apegos. Às vezes são apegos, atividades intensas, que faz com que, se isso não é retirado, lhe atrapalhará para o dia da manhã. Tem pessoas que são preguiçosas, ou seja, o que pode atrapalhar ela é simplesmente a sua preguiça, a sua mornidão, a sua falta de zelo. E muitas outras coisas. Agora, aqui diferencia coisas que atrapalham, que não são pecado, mas outras coisas que são pecados, que nos envolvem. Por que nos envolveria o pecado? Livrarmos daquilo que atrapalha e do pecado que nos envolve. Por que o pecado nos envolveria? Por quê? Porque Satanás está sempre ao nosso redor, rugindo como leão, procurando devorar suas presas. Ou seja, livrar-se do pecado que nos envolve. Trata-se de quê? De desviar-se daquilo que minha carne deseja focar. Aquilo que minha carne deseja focar, eu preciso desviar. Mas a Bíblia diz que o Espírito
espírito milita contra a carne. Amém? Então devemos vencer a nossa carnalidade. Lutar contra a nossa carnalidade, dia após dia, todos os dias, queridos. Apresentai-vos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Continuando. E corramos com perseverança. Hebreus 12, continuamos. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então veja os passos. Primeiro, tirar tudo que atrapalha. Ó, gente, até que você não fizer isso, mas não espera por parte de Deus uma intervenção. Logo, é tirar os pecados que nos envolvem. Segundo lugar, se nós pensamos um pouco, ou aquilo que nos atrapalha, poderíamos comparar com aquela... Você lembra da parábola do semeador? Que vem o homem semeia num terreno onde tem terra, né? E aí a planta começa a crescer, mas os espinhos começam a cercar. Os espinhos começam a cercar e começam a sufocar a planta. E ela morre sufocada. Agora, ele pergunta, esses espinhos, é pecado eles estar perto da planta? Não, não é pecado. Mas se esses espinhos não forem arrancados, ou seja, que eles vêm devagar, cercando a planta para sufocá-la, ou seja, se você tolerar certas coisas, elas vão sufocá-lo mais cedo ou mais tarde, né? Agora, depois de fazer isso, depois de se livrar do pecado, a Bíblia diz que corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Ou seja, a vida cristã é uma corrida e não um passeio. A vida cristã, escuta isso, é uma corrida e não um passeio. O morno, a pessoa morna que não conhece Jesus, mesmo tendo do quente, mas tem mais do frio do que quente, essa pessoa, ela se acostumou de ser um evangélico. Essa pessoa não vive de propósito. Essa pessoa não tem alvo, não tem foco, não tem disciplina, não responde da sua vida para seus líderes, para pessoas instituídas por Deus. Então a vida cristã é uma corrida. E o conforto e a preguiça levará muitos para a perdição. Eu não quero que vocês façam parte desse grupo, queridos. Eu não quero que vocês façam parte desse grupo de preguiçosos, de pessoas que se acostumam. Jesus diz, esforçai-vos. Eu sei que às vezes nos sentimos cansados, mas aí Jesus, assim como aconteceu no Getsemane, que os discípulos precisavam orar. Era necessário que oravam com Jesus, mas estavam dormindo. E Jesus vai lá no Getsemane, acorda eles e diz assim, acordam. Nem sequer consegui orar 1 hora comigo. E de novo caíram em sono. Bom, haverá um líder para lhe acordar. Haverá um pastor Cristo para lhe acordar. Mas a vida cristã é uma corrida diária. Mas é assim que vocês vão vencer. É assim que nós venceremos.
não tem como correr constantemente, ou seja, tendo uma vida constantemente no Espírito, sem que não aprendamos a perseverar. A perseverança. Persevera, querido. Persevera. A perseverança, ela mantém o nosso nível de corrida. A perseverança, ela mantém o poder e a graça que recebemos por parte de Deus. Olha só, a palavra aqui diz que a palavra diz que a corrida que nos é proposta, existe uma corrida, que é a nossa corrida cristã, que nos é proposta. Ou seja, quem trilha a sua caminhada é quem propõe aquilo aonde deves andar, com seus perigos, seus naufrágios, ventos. E quem propõe essa corrida é Deus. Quem propôs essa corrida a Abraão é Deus. E Abraão se propôs também de correr a corrida de Deus. E não a corrida de Abraão. Não tente inserir Deus na sua corrida, na sua bagunça, no seu passado, naquilo que ainda vocês não querem se desfazer. Não é a sua corrida, a corrida da visão de Eliezer, é a corrida que Deus lhe proporcionou. Essa corrida que Deus lhe proporciona, é essa corrida que você tem que correr. Senão vocês estarão correndo, se esforçando para nada. Ou seja, esforço em vão. Muitas pessoas, muitos cristãos correm nas igrejas evangélicas por não ter um pastor, por não ter uma liderança sábia, pois correram sim, mas correram para nunca chegar em nenhuma linha de chegada. Porque quando se corre, há um início e há uma linha de chegada, há um foco. E essa corrida deve ser proposta para Deus. Para isso, vocês não devem ser teimosos. Vocês devem ser dócil em querer entrar em caminhos, em atalhos que Deus irá lhe mostrar durante a sua caminhada, sem precipitação, mas é uma trilha no qual vocês deverão entrar, mesmo que não lhe atrai muito, mesmo que você naturalmente, você por si mesmo nunca entraria, mas Deus lhe diz, é por aí, e se é por aí, então entramos pela trilha. Ainda vocês querem servir Deus? E eu estou lhe perguntando, vocês têm certeza que vocês querem seguir esse Deus que está falando com você? Usando os meus lábios para orientar, e lhe mostrar como Ele é. Terminando, olha que diz, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Entende? Entendo que o foco vem quando as coisas anteriores são aplicadas nas nossas vidas.
Por isso que focar Jesus se aprende. Quando nós focamos Jesus, os nossos lábios focam em Jesus. Quando nós focamos Jesus, os nossos olhares focam em Jesus. Quando nós focamos Jesus, os nossos pés focam em Jesus. Quando nós focamos Jesus, a nossa mente foca em Jesus. Qual visão vocês querem obedecer? O dia que você se cansar e dizer, Pastor Cris, o meu discipulador, eu decidi mudar de visão. Eu quero retomar a visão de Eliezer, a visão natural. Talvez mais fácil. Obviamente, é mais fácil ter Eliezer como herdeiro. Será uma decisão trágica para você, mas não haverá nada que possamos fazer, porque o homem decide o caminho que ele quer trilhar. Quando Jesus lhe dá a oportunidade de encontrar o caminho da vida, Jesus diz, quem colocar sua mão no arado e olhar para trás, esse não serve mais. Porque uma vez que você colocou a mão no arado, só tem uma direção: prosseguir, focar. Haverão pedras, e se não cuidar e não focar o seu caminho, as pedras podem quebrar o arado. Então é necessário se desviar dessas pedras. Mas enquanto você persevere, a promessa se aproximará de você. Ou seja, Canaã, a promessa, a restituição por parte de Deus é tão perto quanto a sua obediência de hoje. Quanto mais você reluta, mais longe você está daquilo que Deus quer lhe mostrar. Mas tudo começa em você correr a corrida de Deus, em você olhar a visão do céu, a visão que Deus mostrou para Abraão. Bora, vamos fazer. Vocês vão conseguir. Vocês podem. Vocês têm condição, pela graça de Deus, de alcançar aquilo que Deus quer que vocês alcancem. Deus não falaria algo para você. Deus não pediria algo para você que vocês não conseguir entregar ou fazer para Ele. Porque o fardo de Jesus é leve. A Bíblia fala, entrega seu fardo sobre mim, porque o meu fardo é leve. Mas tem um fardo. Tem um preço. Fazer esboço. Quando Deus vos pede um esboço. Tem um preço de refrear a sua língua, de honrar sua esposa, seu esposo, de andar em santidade, de tirar aquilo que deve tirar. Tem um preço, meu querido. Eu vou lhe ajudar. Nós vamos lhe ajudar. Não desanime. Fortalece-se na palavra de Deus, porque hoje o Senhor tem falado com você. Alegrai-vos em nome de Jesus, porque essa graça, esse poder
é a direção no qual você deve andar. Em nome de Jesus.